Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa quarta aula de Microsoft Excel. Eu sou o professor Ederson Rodrigues e espero compartilhar com vocês boas informações. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer algumas observações da aula 3. Vamos olhar também referência absoluta, relativa e mista, os principais operadores. Nós vamos preencher a planilha de controle de metas que nós salvamos dentro da pasta exclusiva e seguros. Metas 2016. E vamos formatá-la também. Na verdade, são vocês que vão formatar. Eu só vou fazer a condução mesmo desse detalhe aí. Então vamos começar com as referências, pessoal. Eu vou passar aqui para a pasta do Excel. E quero conversar com vocês a respeito da referência absoluta. Normalmente, a referência absoluta é aquela que se repete. Então, se eu digito aqui no Microsoft Excel, vou selecionar esse espaço até a linha 20. Eu vou selecionar de A2 até Q20 e vou configurar os dados aqui de modo que eles fiquem todos centralizados. Vai facilitar no nosso entendimento. Vou colocar uma borda também em torno desse espaço para a gente poder trabalhar aí dentro. Lembrando que essa parte aqui é a respeito da referência absoluta. Se eu digito o número 1 aqui, dou um Enter. Se nessa outra célula eu escrevo um nome, Luísa, dou um Enter. Digito... Deixa eu colocar aqui uma outra coisa. Digito um outro número, vou colocar aqui o número 3, dou um Enter. Eu vou clicar nessa primeira célula aqui, ó, A2, observem que na alça de preenchimento, que é a parte inferior à direita da célula, chama alça de preenchimento, se eu arrasto esse número até a linha 20, ele foi repetido, né? A referência foi absoluta. A mesma coisa vai acontecer aqui com a Luísa. Vou clicar, vou arrastar e repete o nome. Em algumas circunstâncias, vocês podem até precisar desse recurso, mas na maior parte das vezes não. O 3 é a mesma coisa. Eu vou clicar uma vez, vou arrastar e ele vai repetir o 3, né, até onde for arrastado. Então essa é a referência absoluta. Então vamos fazer um outro exemplo. Eu vou limpar tudo aqui e eu vou digitar aqui. Eu quero fazer... Deixa eu colocar um título. Eu quero fazer a tabuada do 7. Fazer a tabuada do 7. Então aqui eu vou colocar 7. Aqui eu vou colocar só o X representando a multiplicação. É só para ilustrar, não teria necessidade. Aqui eu vou colocar 0. Aliás, é 7 vezes 0 igual... Clico aqui. 7 vezes a 0. 7 vezes 0 igual. Deixa eu colocar essas linhas aqui também. Vou colocar essas bordas. Aliás, vou tirar as bordas que não tem necessidade. O mais importante aqui é o conteúdo. Então eu tenho 7 vezes 0 igual a 0. Está certo eu fazer isso? Não. Eu tenho que colocar aqui uma fórmula. Então a fórmula é igual a 3 vezes o asterisco representa o símbolo da multiplicação, né? Vezes C3. C3. Como são só dois parâmetros de cálculo,
só tem 2 células para calcular, então eu não preciso colocar isso dentro de um parênteses. Vou dar um Enter e o resultado foi 0 mesmo. Eu clico aqui, aparece o 0 e aqui em cima aparece o que nós realmente fizemos. Na segunda linha o 7 vai repetir, porque é a tabuada do 7. Eu vou colocar um negrito aqui para marcar e um preenchimento. Olha lá, essa é a tabuada do 7. Então na segunda linha eu tenho que repetir o 7. Sabendo disso, que eu tenho que repetir o 7 várias vezes, eu posso usar a referência absoluta, que é aquela que eu clico aqui, seguro e vou arrastando. 7, 8, 9, 10. E aí eu continuo. O X também eu posso usar a referência absoluta. Pego aqui na alça, vou arrastando. O 0 eu posso fazer isso? Não, porque depois do 0 vai vir o 1. Vem o 1, depois o 2. Ô Ederson, não tem um jeito mais fácil de fazer essa lista? Tem, usando a referência relativa. Tem até aqui a aba da referência relativa, mas eu vou fazer ela aqui dentro mesmo. Para usar a referência relativa, eu preciso de passar para o Excel uma orientação sobre o que eu quero que ele faça. Nesse caso aí, é uma contagem, né, de 1 em 1. Vamos dizer assim, eu preciso passar para ele pelo menos 2 valores. Então eu vou selecionar o 0 e o 1. Vou selecionar o 0 e o 1. Pego na alça de preenchimento e vou arrastando. Isso é referência relativa. Ele relacionou, ele analisou que eu peguei primeiro o resultado 0, depois o 1 e pegou uma sequência. Quer ver outra coisa interessante? Eu vou fazer aqui, eu vou colocar o número 5. Se eu arrastar agora direto, eu vou usar a referência absoluta. Ele vai repetir o 5 aí. Mas se eu colocar aqui o 10, selecionar as 2 células e arrastar, ele entende que eu quero continuar esses valores de 5 em 5. Daria com outro não dá sim. Vamos fazer aqui do lado. 3, aliás, vamos fazer assim, 0, na sequência o 3, vou selecionar as 2 células, não confundam selecionar com arrastar. Selecionar é no centro da célula, arrastar é na alça de preenchimento, ok? Então eu selecionei as 2 células, para ser mais específico, eu selecionei de H3 até H4 e arrastei até H18. Então, foi repetindo de 3 em 3, e isso é referência relativa. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui faltou 1, né? Porque vai até o 10, então eu preciso repetir essa. Eu preciso de mais um dado. Isso. Muito bem. O sinal de igual também é referência absoluta. Eu posso arrastar ele. Ele está aqui só como de forma ilustrativa. Não tem necessidade nem desse X, nem desse sinal de igual para fazer os cálculos no Microsoft Excel. Esse exemplo aqui daria para imprimir. Então, agora eu coloquei essa fórmula aqui, A3, asterisco, né, que representa a multiplicação, C3. Então, igual a 3 vezes C3, igual a 3 vezes esse, deu 0. Nós vamos usar agora a referência relativa. Se eu clicar na célula E3, pegar na alça de preenchimento e arrastar para E4, o Microsoft Excel entende
que ele tem que pular uma linha também. Então essa fórmula que vocês estão vendo é A vezes C na linha 3. Já a fórmula de baixo ficaria assim, igual A4 vezes C4. Então eu não preciso de fazer uma por uma, eu posso clicar na primeira e arrastar. Sempre que vocês ficarem na dúvida, é só arrastar. Vamos imaginar assim, vocês querem fazer primeiro. E vocês estão na dúvida se pegar na alça de preenchimento e arrastar, se vai aparecer a referência absoluta ou relativa. Vocês arrastam. Se der certo, ótimo. Aqui, ó, deu certo. Referência relativa. Mas se por um acaso, por exemplo, primeira não dá. Se vocês fizessem isso utilizando esse tipo de numeração, esse não dá, vai usar absoluto. Ó, o Excel não entende primeira como uma sequência. Só dá certo para o primeiro. Então eu tenho aqui, ó, a tabuada do 7. Tabuada do 7, ó. Aqui que eu poderia fazer, ajustar. Presta atenção nessa aula. Aqui em cima, ó, dar 2 cliques. Já vai ajustando. Aqui também 2 cliques. E aqui 2 cliques. Olha como é que ficou bonito. Essa é a tabuada do 7. Se eu quisesse fazer a do 8, por exemplo, o ideal seria eu saltar essa linha. Eu salto essa linha aqui. E já começo a tabuada do 8 aqui. Eu posso contar também quantas linhas e quantas colunas eu usei para fazer a do 7. Para ter uma referência no do 8. Eu usei A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas, aliás. Então essa parte aqui eu posso mesclar e coloco tabuada do 8. Eu posso selecionar essa, copiar, clicar aqui e colar. Não precisa fazer tudo de novo. Aqui no lugar do 7 eu coloco o 8 e arrasto. Ó, já fiz a tabuada do 8, fácil, né? Falta agora só ajustar, ó, dá 2 cliques aqui, 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 aqui e aqui. Ó, está ficando bonito, hein? Aqui eu posso colocar um preenchimento, ó, só para separar. Eu coloco um preenchimento aqui, ó, vamos colocar um preenchimento, um cinza aí, só um cinza clarinho. Para fazer a tabuada do 9, eu salto uma linha e assim eu vou fazendo. Eu poderia fazer embaixo também. Poderia fazer embaixo. Aqui vai ser o 9. Eu vou selecionar tudo isso. Vou copiar, clicar aqui no copiar. Vou dar um clique onde eu quero que comece a colar e vou clicar no colar. Eu vou trocar o 8 por 9. Eu dou um clique aqui e arrasto. Já fiz a tabuada do 9 também. Falta só ajustar. 2 cliques entre as letras na parte superior e ele vai se autoajustar ao tamanho do conteúdo. Aqui vai ficar a parte cinza. E eu já fiz aí a tabuada do 9 também. Seria só selecionar aqui, mesclar e escrever a tabuada do 9. Eu poderia fazer embaixo, selecionar essa daqui, copiar, clicar aqui no início, ó, saltando uma e colar. No lugar do 9 passa para 10. A mesma coisa aqui. No lugar do 9 passa para 10. Só arrastar. E está pronto aqui a tabuada do 10. Aconteceu uma coisa interessante, e foi bom acontecer isso.
Aqui embaixo não apareceu 100. 10 vezes 10 igual a 100. Por quê? O conteúdo tem 3 algarismos. Ele é um pouquinho maior. Quando isso acontece, vocês vão dar 2 cliques na parte superior, justamente da coluna na coluna da direita, onde tem o problema. 2 cliques, pronto, resolveu. Aqui eu posso tirar essa linha, eu vou selecionar, vou clicar em 100 bordas, pronto. Está bonito? Não, é só para eu explicar para vocês o que é referência absoluta e relativa. Absoluta é aquela que repete. Relativa é aquela que é relacionada de acordo com uma lógica. Vou fazer um outro exemplo agora para vocês de referência relativa. Lista de compra, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, descrição. Descrição. Essa parte aqui, pessoal, é só explicação. O exercício vem daqui a pouco, viu? Descrição. Vou colocar janeiro. No janeiro, eu posso usar a referência relativa. O Excel entende que janeiro é o primeiro mês do ano e que eu posso arrastar até quando eu precisar. Eu vou até dezembro, ó. Vou até dezembro. Aqui eu vou colocar, vou escrever um item da lista de compras, né? Vou colocar aqui, ó, arroz. Vou colocar filé. Vou colocar, o que eu vou colocar? Queijo. Então o arroz em janeiro, vamos colocar aqui R$15. R$30, R$25. Olha que interessante, eu digitei o 15,00, não apareceu, porque a célula não está formatada. Quando eu falo que a célula não está formatada, quer dizer que ela não recebeu o tratamento para mostrar que isso aqui é um valor, que é um estilo. Vou fazer isso agora para vocês. Eu vou selecionar como exemplo, eu vou usar só essas 3 linhas, não vou fazer mais nada embaixo. Então, levando em consideração que da célula B4 até a célula B6 é tudo relacionado a dinheiro, a valores, eu posso selecionar do B4, arrastar todo esse período e fazer a formatação em todas essas células de uma vez só. Então eu vou clicar aqui, ó, no estilo moeda, e agora apareceu 15, 30 e 20, ok? Então se eu quero repetir esse 15 até o final do ano, eu posso. Eu seleciono, eu dou um clique no primeiro, pego aqui na alça de preenchimento e arrasto até o final do ano. Olha lá, preenchemos. Aí aconteceu a mesma coisa daquela hora, apareceu umas red tags aqui, né, uns quadradinhos. Como é que se ajusta? Ó, eu vou clicar aqui. Essa célula tem 2 lados, esquerda e direita, esquerda e direita. Então, do lado direito, lá em cima, tem a letra D, que separa a letra D e a letra E. 2 cliques aqui, se ajusta. 2 cliques aqui, se ajusta também. A informática ela foi feita de uma forma muito dinâmica. Então, essas coisas que são feitas manualmente, uma por uma, não se aplicam. Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira de corrigir todo esse intervalo que ficou com esse problema. Posiciona o mouse em cima da letra onde começa o problema. Então, na coluna F, aqui, ó, essa é a coluna F.
Na coluna F, pressione o esquerdo do mouse sem soltar e arrasta até onde termina o problema. Agora basta vocês darem 2 cliques entre qualquer divisão que ficou no meio. Pode ser aqui, aqui, né, entre o H e o I, entre o I e o J, entre o K e o L. Qualquer divisão que tiver, dando 2 cliques, vai se auto-ajustar. Fica mais dinâmico, você ganha tempo. Quero repetir o valor do filé também. Ah, Ederson, será que eu posso repetir o valor do filé e o valor do queijo junto? Pode. Basta selecionar, lembrando que selecionar é no meio, e arrastar até o fim. Pronto. E aí nós temos isso que nós fizemos. Quando o número repete, é absoluta. Referência absoluta. Quando o número ou palavra sofre alterações, é relativo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de referência mista. Referência mista. Eu vou colocar aqui valor, salário. Valor, salário. Aí vou colocar aqui um salário. Vou tratar essa fórmula, eu vou dar um clique aqui, vou dar um clique no estilo moeda para aparecer o R cifrão e o 00. Ó. Então, salário, R$12.000. Vamos imaginar que eu queira guardar desse salário todo mês 20%, ok? Então, para colocar o símbolo de 20% aqui, eu dou um clique primeiro em porcentagem, ó, já selecionei. Vou clicar aqui em porcentagem e vou colocar os 20%. Valor. Quanto que é 20% de 12.000? Vamos fazer a fórmula? A fórmula é assim, igual o valor total vezes, que é representado pelo asterisco, 20%. Então ficou igual a 3 vezes B3. Vou dar um Enter e está aqui, R$2.400. Esse valor ficou fácil de entender, mas vamos imaginar que fosse 12.357,49. Esse é o salário. E a porcentagem daria 2.471. Vou colocar o R cifrão aqui também. Clicar no estilo moeda aqui, o formato de moeda. Pessoal, sempre que vocês fizerem uma fórmula, vocês tiram a prova. Quanto que é 10% de R$1? Pensa aí. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Pronto, já pensaram? Isso. Antes de vocês colocarem o valor que vocês precisam aqui, vocês colocam um valor redondo. Ó, R$1. Perdão que eu coloquei R$100. Isso, R$1. 20% de R$1. Aliás, eu falei 10, né? Vou mudar aqui para 10 também, ó. 10% de R$1, 10 centavos. 10% de R$100, R$10. Então, pessoal, isso aqui é chamado de teste de mesa. Você coloca um valor pequeno que você consegue controlar e verifica se está funcionando. E aí, posteriormente, você coloca o valor que você precisa. Ok? Então, eu estava explicando para vocês a respeito de referência mista. Eu vou colocar aqui, no lugar do 20%, vou colocar 10%. E aí eu quero fazer aqui embaixo os 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%. Eu quero colocar as porcentagens variadas aqui para os outros valores também. Então, por isso eu selecionei e vou clicar aqui no sinal de porcentagem. Eu vou digitar o 20, dar um Enter. Vou selecionar essas duas células, vou usar a alça de preenchimento e o Excel vai fazer a gentileza de colocar a referência relativa.
30, 40, até 100. Vou aproveitar que está selecionado e vou centralizar. Aqui e aqui. Está no meio. Vou ajustar o tamanho da largura da coluna. Não precisa de ser isso tudo. Isso. Essa primeira fórmula aqui, pessoal, que nós fizemos foi igual a 3 vezes B3. Ficou assim, ó. Igual a 3 vezes B3. Se eu arrastar essa fórmula, vai dar zero aqui, ó. Por que deu zero? O Excel trocou. O Excel mudou na fórmula a linha dos dois valores. Observem que o salário está na célula A3. O salário está na célula A3. Mas o Excel, ao arrastar a fórmula aqui, ele colocou A4. Se eu corrigir aqui manualmente, ao colocar A3, aí ele já consegue me mostrar o resultado. Ó. Me mostrou o resultado. Só que eu quero fazer isso de uma forma mais dinâmica, arrastando direto. Então vocês vão aprender mais um detalhe importante aqui agora. Deixa eu apagar essa fórmula. E vamos usar a referência mista. Por que mista? Uma vai ser absoluta e a outra relativa. Então a referência mista é um mesclado entre a referência absoluta e a referência relativa. Eu quero que o Excel, na coluna B, que ele mude a linha à medida que eu for arrastando. Aqui é B3, quando eu arrastar vai ser B4, B5, B6, B7, B8, enfim, até chegar no total. Mas com relação ao A3, eu não quero que ele mude a referência. Como é que eu faço isso? Muito simples. Então, pessoal, o cifrão antes do A, né, é só segurar o Shift e apertar o cifrão que está no numeral 4 aí, no teclado, ele vai evitar que o Excel mude de coluna, que ele não passe para a coluna B. E o cifrão antes da linha 3 aqui, ó, do número 3, vou colocar, ele vai evitar que o Excel mude de linha, que ele passe para a linha 4 ou que volte para a linha 2, ok? Então agora eu posso dar um clique aqui e arrastar. E todos os outros resultados vêm na sequência. Então isso daria para vocês calcular a comissão, por exemplo. 1%. Comissão é 1%. Olha lá, dá R$123. 2%. Eu posso arrastar? Posso. Aqui, ó. Quanto que é 7%, né, desse valor? Vai dar 865,02. Então, isso é referência mista. Né? Nessa fórmula aqui nós temos uma célula que se repete, né, que usa a mesma referência, e a outra que vai alternando aí. Vamos ver qual que é o próximo tópico da nossa aula. Referência absoluta, relativa e mista. Nós falamos principais operadores. Deixa eu limpar isso aqui e pegar uma planilha nova. Então, pessoal, principais operadores. Eu vou fazer uma conta aqui, ó. Vou colocar uma fórmula aqui. Igual a 1 mais mais B1. Ok? Então eu coloquei, ó, A1 mais B1. Aqui embaixo eu vou fazer igual a 2 menos B2. Então, ó, a primeira fórmula foi para essa. Vou mudar a cor aqui para facilitar. Ó. Essa é a primeira fórmula que eu coloquei. Aqui é a referência da segunda. Aqui eu vou fazer mais uma.
E aqui mais um. Eu selecionei, troquei a cor do fundo. Isso. Igual a 3 vezes B3 igual a 4 vezes B4. Perdão, vezes não, dividido, que é a barrinha assim, ó, dividido por B4. Então estão aí, aqui é adição, subtração, multiplicação, divisão. Por que vocês estão vendo a fórmula desse jeito? É porque quando eu clico aqui em fórmulas, aqui na frente tem uma ferramenta que fica assim, ó, mostrar fórmulas. Então, se por algum motivo vocês quiserem fazer uma auditoria em alguma planilha, verificar quais as fórmulas tem, basta vocês marcarem esse botão, ó, marcou, né? Aí ele mostra as fórmulas, depois desmarca, aí aparece bonitinho assim. Tá. Agora vamos fazer um teste, uma adição. Eu tenho 5. Deixa eu formatar, né? Colocar como número. Então eu vou selecionar daqui, né, do A1 até o C4 e vou colocar o estilo moeda. Na página inicial, estilo moeda. Vou aumentar aqui um pouquinho o campo. E aqui também vou aumentar. Aumentar aqui e aumentar aqui. Então se eu digitar aqui, ó, eu tenho 50... Eu recebi o salário, ó, 12 mil reais. Recebi 12 mil reais. Tá pré-definido 6 mil. Eu recebi o salário, 12 mil. De investimento eu ganhei mais 6 mil. Então logo eu tenho um total de 18 mil. Tá aqui, ó, 18 mil, certinho. Outra situação, eu recebi o salário, 12 mil. Já apareceu aqui, né? E gastei 3 mil. Observem, pessoal, que quando vocês formatam a célula para aparecer o R-cifrão, não tem necessidade de colocar vírgula 00, a não ser que não seja 00. Se fosse, por exemplo, vírgula 07, vírgula 18, aí teria que colocar vírgula 18. Não é o caso, então é só dar um Enter. Olha lá o resultado, 9 mil reais. Eu tenho o salário aqui novamente, 12 mil reais. E aí, ao longo de 12 meses, né, vamos imaginar aí, 12 mil reais ao longo de 12 meses. Essa daqui é a linha da multiplicação, vocês lembram? Então eu vou colocar aqui 12. Olha lá, 144 mil reais. Novamente aqui eu tenho o salário. E resolvi dividir ele, né? Resolvi dividir ele em 4 partes. Então, aqui, ó, 4, 3 mil reais. Então, esses aí foram os principais operadores. Deixa eu localizar ele aqui. Adição, subtração, multiplicação. Impressão das bordas, pessoal. Não tem borda. Apesar de ver essas divisões aqui, se nós visualizarmos, né, aqui, ó, visualizar, não vai aparecer a borda. A vantagem de visualizar é que vai aparecer a quebra de página. Arquivo, imprimir. Aqui eu consigo aumentar, ó, nessa parte inferior eu consigo aumentar. Então observem que não tem linha. Se eu quiser colocar linha, eu tenho que voltar aqui na página inicial, parte superior, selecionar todo o período que eu quero colocar as linhas, clicar nessa seta que representa bordas e colocar todas as bordas. Se eu quero uma borda mais espessa, mais larga em torno da planilha, eu posso clicar aqui e colocar borda superior espessa.
Ah, Ederson, multiplicação está extravasando aí, passou do ponto. 2 cliques aqui e normaliza. Ah, Ederson, não seria bom você colocar um cabeçalho nessa planilha? É bom e vamos fazer. Clica com o direito aqui, ó, no número 1, botão direito do mouse, inserir. Aí que nós podemos colocar salário, aqui movimentações, e aqui saldo. Posso centralizar? Posso. Seleciona toda a planilha e centraliza aqui e aqui. Se eu visualizar novamente, vai aparecer linha só nessa parte aqui, ó. Porque o salário veio depois, essa linha veio depois. Então eu tenho que selecionar aqui novamente e colocar a borda. Vamos ver como é que ficou? Arquivo, imprimir, e a planilha está desse jeito. Uma outra dica que eu dou para vocês é, a planilha assim fica muito feia. Fica muito feio, né? Então o ideal seria que ela estivesse no meio, que ela estivesse melhor centralizada. Se vocês clicarem em configurar página, margem, e aqui horizontal, ela fica bem no centro. Se vocês usarem aquele outro recurso, configurar página, margem, vertical, ela fica literalmente no meio. Literalmente mesmo no meio. Assim também fica feio. Então é melhor vocês voltar aqui no configurar página, margem e desmarcar o vertical. Deixa só o horizontal que fica melhor. Para dar um aspecto melhor, o ideal seria aumentar as colunas. Aumentar um pouquinho as colunas, não ultrapassando essa linha do pontilhado, porque o que passar dessa linha sai na página seguinte. Ó, agora vai ficar bem melhor. Arquivo, imprimir. Olha, tem outro aspecto. Tem outro aspecto. Eu posso fechar aqui já o Excel. As minhas explicações aqui dentro já terminaram. Vamos passar aqui para o próximo slide. Isso. Na aula anterior, na aula 3, eu falei com vocês a respeito do jeito correto de fazer as fórmulas e o jeito errado. Esse primeiro jeito aqui, ó, soma das notas de português. Esse primeiro jeito é o jeito manual. É como se você estivesse fazendo no lápis a conta. 18 mais 17 mais 20 mais 25 é igual a 80. Eu não fiz o cálculo não, pessoal. Eu colei aqui, ó. Isso. O segundo jeito é o jeito correto de fazer. Soma das notas de português feita no Excel da forma correta. É igual, aqui, ó, igual a soma do B4 até o E4. Já esse exemplo de baixo, soma das notas de português feita no Excel de forma inviável. Isso aqui é o jeito errado. Se você fizer assim, ele vai calcular? Vai. Mas eu vou provar para você já já que isso não é viável. No próximo slide, eu tenho um exemplo correto, né? Aqui, ó, Excel da forma correta, ó, e forma inviável. Observem que as referências que eu coloquei nessa fórmula aqui, igual soma, abre parênteses, do A4 até o Z4. Aqui praticamente eu usei a mesma quantidade de caracteres. Já do jeito errado, daquele outro jeito, olha como é que ficaria a fórmula. Do jeito inviável. Igual A4 mais B4 mais C4 até a letra Z. Então por aí vocês percebem nitidamente que não vale a pena. Ok? Próximo slide. Pessoal, nós vamos preencher essa planilha. Então, se você chegou nesse ponto da videoaula, eu gostaria que você preenchesse essa planilha para nós fazermos as fórmulas, os cálculos logo na sequência.
Onde está escrito saldo aqui, ó, nós vamos fazer fórmulas. E onde está escrito observação, nós vamos colocar uma fórmula se. Né? Esse aqui é um controle de metas de janeiro. Vocês podem fazer do jeitinho que está aí. E aí, na sequência, na próxima aula, na aula 5, eu já ensino para vocês como é que faz o cálculo dessa coluna e como é que nós fazemos uma fórmula aqui que vai dizer se o vendedor atingiu a meta ou não, ok? Muito obrigado, um forte abraço e tudo de bom!